Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Classic Edition. Will aqui com vocês para mais um review de figuras de ação. E o escolhido da vez foi o Anti-Eternia He-Man da linha Masters of the Universe Origins. É isso aí, conseguimos mais um exemplar da Wave 8 para a gente poder fazer vídeo. E é exatamente a versão vilanesca do herói, né? O sósia perverso do protagonista. E aqui nós temos a embalagem que já é velha, conhecida aí de nós todos, que faz alusão, faz homenagem às embalagens da linha Vintage, que nós temos aqui as pedras vermelhas explodindo, o céu azul estrelado, logo da franquia, bolinha aqui do renovado Poder Retrô, o nome do personagem, ele próprio aqui no blister com a bolinha e minicomic aqui ao fundo. Virando, nós já temos como de praxe também uma belíssima arte do Axel Jimenez e do Francisco Etchart. Essa é bem legal, porque se vocês se lembrarem, a arte do He-Man regular era exatamente essa, e aqui nós temos a versão do Anti-Eternia He-Man, exatamente na mesma pose, só que ao invés de termos o castelo de Grayskull aqui ao fundo, nós temos o castelo de Hellskull, que é a versão do castelo da Anti-Eternia. E aqui nós temos a apresentação do personagem, suas características, a Wave 8 em si, em que temos além dos protagonistas He-Man e Esqueleto, nós temos aqui o Sunman, a estreia da linha Rulers of the Sun na linha Motu, o Soldado da Horda, o Clawful e aqui o Anti-Eternia He-Man. Lembrando que o Soldado da Horda já teve review aqui no canal. Parte de baixo, a questão de segurança, parte legal da Mattel. Com tudo isso posto, a gente pode abrir essa embalagem e vamos dar uma olhada aí, ver como é que ficou o Anti-Eternia He-Man nessa versão do mal do herói. Então, bora lá, vamos abrir e ver como é que ele ficou. Abrindo aqui a embalagem, a gente já nota a minicomic que acompanha, aquela mesmo que nós já mostramos no review do Soldado da Horda, em que são apresentados os personagens da própria Wave. Nós temos aqui Multigarras, nós temos aqui o Anti-Eternia He-Man aparecendo, os soldados da Horda aqui que o He-Man estava enfrentando, e ao final aparece aqui o Sunman, atraído de outra dimensão aí por conta de um feitiço do esqueleto. Bem simplesinho, bem legal. Infelizmente não tem os balões de texto como a gente viu no review do Soldado da Horda, né? Aqui nós temos as figuras, né? O catálogo que compõe as figuras da Wave, mais He-Man esqueleto, como é de costume. E aqui nós temos o manualzinho que acompanha. Esse aqui veio, tá aqui com as partes escurecidas, compondo as peças que são removíveis. Então, se você quiser desmontar, colocar no seu He-Man normal, fazer um He-Man de bota preta e tal, você tem a possibilidade. A parte de trás não tem nada. É basicamente aqui o manualzinho que a gente já está bem habituado. E aqui está ele, o astro do nosso review, para a gente ver melhor os seus detalhes. E a gente já começa falando da sua altura, da sua escala. Basicamente os mesmos 15 centímetros das figuras básicas aí da linha Origins. E não poderia deixar de ser, né? Afinal, é a própria figura do He-Man com repaint. É simplesmente um repaint do He-Man que saiu originalmente. Nós temos aqui nada de diferente a não ser a pintura. E ele é basicamente o He-Man com tons aqui de preto e vermelho, uns tons diferentes de vermelho que a gente tem aqui. A gente nota o mesmo tom de um vermelho um pouquinho mais puxado para o vinho, exatamente nas botas, aqui no calção e no cabelo. E aqui um vermelho mais vivo nós temos nos braceletes, no cinto e aqui nos detalhes do seu colete, que é o que a gente tem aqui exatamente de pintura, como a gente pode notar aqui o que temos de detalhes. Detalhamento aqui nós temos também no rosto dele, bem interessante a questão, eles estão usando aqui, como vocês podem ver, a cabeça nova, né, que faz alusão aí, a Mattel denominou de cabeça vintage do He-Man. Então nós temos aqui a escultura daquela cabeça, então não utilizaram a cabeça que originalmente saiu. A Mattel adotou exatamente essa cabeça como a cabeça oficial do He-Man agora na linha Origins. Então aqui ele tem esse detalhamento de pintura diferente. Ele é exatamente como a pele dele é toda negra. Nós temos aqui o detalhe do cabelo,
pintado como calção, e as botas, esse detalhe aqui um pouquinho mais puxado para o vinho, mas bem legal aqui o detalhe dos olhos. Não sei se dá para ver muito bem, mas eles têm um detalhe, um fundo vermelho e os olhos brancos, como se estivessem os olhos brilhando, né? Detalhezinho de pintura branca também nos dentes, e bem legal que as sobrancelhas estão pintadas de preto, né? Então elas estão pintadas com preto mais brilhante sobre o preto fosco aqui da pele dele. Mas fora isso, é basicamente a mesma figura. Então, como ele não tem muitos detalhes, nada praticamente diferente da figura regular do He-Man, a não ser a coloração, acho que vale a gente abrir um parênteses aqui e tecer um breve comentário de onde surgiu o conceito desse Anti-Eternia He-Man. Ele nada mais é do que uma figura criada aí em homenagem a uma antiga história em um audiolivro, né, uma fita cassete na Alemanha, na década de 80, que criavam historinhas além, né, porque havia uma fome muito grande de cada vez mais histórias, isso para o mundo todo, né, no He-Man, né? Então aqui também a gente teve criação de HQs brasileiras, a própria editora Abril fez. Lá na Alemanha, além de tudo isso, haviam esses livros de áudio que eram fitas cassete, histórias narradas, e lá em uma determinada aventura foi criado o conceito da Anti-Eternia, que seria um planeta, seria uma dimensão ao contrário da Eternia original, basicamente onde o que é do bem é do mal, uma maneira aqui, um resumo muito simplista, né? E lá, então, o vilão principal é o Anti-Eternia He-Man, ou seja, é lá a coisa invertida, o maior vilão de Eternia, o maior vilão do planeta é o He-Man e não o esqueleto. Então, só para constar aí, para a gente saber de onde surgiu. E era um conceito que ficou bem obscuro, era um personagem aí que praticamente quase ninguém conhecia. Ele só foi ter um pouco mais de relevância quando na linha Masters of the Universe Classics ele ganhou uma versão em figura. A linha Classics ela teve muitas figuras, ela teve a criação de vários personagens que na verdade foram apenas protótipos ou criações de fãs, e aí abrindo o leque eles lembraram-se do Anti-Eternia He-Man e fizeram na forma de figura. E aqui na linha Origins agora ele ganha uma nova figura, que é exatamente essa, para representar esse conceito aí que foi criado há muitos anos atrás em uma historinha simples lá na Alemanha. Bem legal, né? Para falarmos das articulações, como ele se trata de uma figura basicamente do próprio He-Man, uma figura básica da linha, nada muda do que a gente já conhece, né? Ele pode subir a cabeça até aqui, pode descer, tem giro para os lados, tem até o joguinho aí proporcionado pela ball joint, tem articulação aqui no braço, pode subir até aqui, essa articulação permite a rotação em 360 graus, tem articulação aqui no cotovelo, essa articulação dos órdices, que além de dobrar, permite o giro, articulação aqui na mão, ela pode subir até aqui, pode descer e tem giro de 360 graus também, articulação aqui na cintura, articulação aqui no quadril, pode abrir bastante, pode subir até aqui, pode ir para trás até aqui, articulação no joelho, pode descer, pode girar para os lados, articulação aqui na bota, para os lados, e aqui no calcanhar, no tornozelo, ele pode baixar bastante, pode subir e pode girar, tem aquele joguinho que é bem legal. Uma coisa que eu faço menção aqui também, provavelmente possa ser coisa da minha unidade, do meu exemplar aqui que eu peguei, ele tem articulações bem rígidas, bem firmes, gostei bastante, é sempre uma satisfação aí quando a gente compra uma figura e ele vem com as articulações bem sólidas, bem legal, parabéns aí para a Mattel nesse quesito. Com relação aos acessórios, ele vem basicamente com os mesmos que o He-Man, ele vem com o Battle Axe aqui, só que aí todo em preto, num plástico preto fosco, não tem detalhes de pintura em lâmina nem nada, é simplesmente plástico preto. A gente pode até comparar com o machado que veio com o He-Man original, é basicamente a mesma construção, numa outra cor de plástico. Temos também o escudo, que é igualzinho também ao do He-Man original, né, até a própria curvatura. Eu achei bem legal, ficou legal num tom de preto esse escudo aqui, gostei bastante. E por fim nós temos a Power Sword, tá aqui a Power Sword, e a Power Sword para a gente comparar, essa aqui não é a Power Sword que veio com o primeiro He-Man, lembrando-se que o primeiro He-Man vinha com uma Power Sword que era metade, né? Essa veio posteriormente. No He-Man regular que hoje em dia vem, ele vem com essa Power Sword completa aqui também, né? Você consegue a meia espada só se você comprar uns He-Man mais antiguinhos aí, mas aqui tá, eles reconstruíram na verdade a Power Sword completa
com o Anti-Eternia He-Man, só que na versão preta. Bem legal, ficou bonita também essa espada aqui no plástico preto, mas não tem detalhe de pintura nem nada, simplesmente o plástico preto fosco. E aqui, para fazer a nossa hora da comparação, momento que a gente sempre curte fazer nos vídeos, nós temos aqui o Anti-Eternia He-Man comparado à sua versão regular, né, ao He-Man que saiu originalmente na linha Origins. Na verdade, essa cabeça aqui não saiu originalmente, eu normalmente uso essa aqui, eu prefiro até, na verdade, já comentei isso em outros vídeos, mas aqui eu coloquei a Red Vintage que veio em outras figuras, eu coloquei nele só pra gente fazer a comparação exatamente da mesma escultura aqui de cabeça, né? Bem interessante, ou seja, mesma construção, exatamente a mesma figura, apenas um repaint. Mas é legal porque é um conceito novo, né? É um He-Man do mal aqui, totalmente novo, de uma outra dimensão, bem interessante. Pode somar aí as fileiras dos vilões que atormentam a vida dos heróis aí, dos mestres do universo lá em Eternia. Bem legal pra gente ver esse comparativo e ver que são exatamente a mesma figura. E aqui, como a gente gosta de fazer, comparar com outras linhas, quando esse personagem existe em outras, aqui é o caso, a gente tem o Anti-Eternia He-Man Motu Classics aqui para comparar com o Anti-Eternia He-Man Origins. Basicamente a mesma coisa, o mesmo conceito, um repaint do He-Man regular em outras cores, né? Em outro padrão, em outra paleta de cores. Interessante a gente notar que seguem o mesmo padrão aqui do olho com fundo vermelho e o olho branco pintado, ficou bem brilhante, bem legal. Interessante notar que o calção dos He-Man e as botas são diferentes, né? Aqui no Anti-Eternia He-Man Classics ele tem as botas pretas e o calção preto também, apenas o cinto tá vermelho, os braceletes estão vermelhos também. É interessante que esse aqui, apesar da bota ser preta, ela tem uns detalhes aqui pintados nas tiras com um preto brilhante, tipo um black piano aí, ficou bem legal. Aqui também tem de diferente o escudo. Esse escudo aqui também é um repaint do escudo que originalmente vinha com o Castle Grayskull Man. Na verdade aqui reutilizaram para o Anti-Eternia He-Man, foi bem legal. Foi ótimo, foi uma ideia que ficou bem interessante. Porém, esse Anti-Eternia He-Man Classics também vem com o escudinho normal, né? Que eu gosto de expor mais com esse aqui, tava mais fácil aqui para expor, então para a gente fazer o comparativo, ver que são figuras bem interessantes. Como eu falei, o conceito é interessante, com um simples repaint aí, criaram um novo personagem, agora uma versão do mal, né? Um vilão do He-Man, mas ficou bem legal, simplesmente aqui para a gente ver esse comparativo dos dois. Então é isso aí, pessoal, esse foi o nosso review do Anti-Eternia He-Man da linha Motu Origins. Eu sei que para muitos colecionadores esse aqui não vai estar integrando a coleção, porque nada mais é do que um repaint do He-Man, né? Simplesmente um repaint, né? Ele só está com uma cor diferente, não tem nada diferente, nenhum acessório diferente, nenhuma escultura, nada que destoa do He-Man que saiu originalmente. E por ser assim, né, muita gente não gosta de ter figura repetida na coleção. Eu entendo perfeitamente, exatamente até porque esse He-Man aqui é um conceito totalmente novo aqui para os fãs brasileiros, porque era uma personagem aqui que era muito obscura, estava muito escondida lá, estava muito de nicho lá, o pessoal da Alemanha só que conhecia, só foi ter um pouquinho mais de notoriedade na linha Classics quando ganhou uma figura. Então essa na verdade é a segunda figura oficial do Anti-Eternia He-Man, que a Mattel já fez, bem legal, na verdade eu adicionei a coleção porque eu gosto, entra mais um aí pro ranking dos vilões, né, de Eternia, bem interessante, eu gosto desse conceito, eu sempre gostei de sósias, né, da figura do sósia do mal, né, bem interessante, de uma outra versão, inclusive gosto também do conceito de realidades alternativas, né, realidades paralelas, e bem interessante imaginar que existe uma dimensão onde o He-Man é do mal. Então, se você gostou dessa figura, eu recomendo. Se você não gostou, achou que é só um repaint, eu compreendo perfeitamente. Você também tem razão, certinho? Então, vou agradecer quem nos assistiu até aqui. Espero que tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o like aí para nos dar uma força aqui no canal, para o algoritmo do YouTube entender que esse aqui é um conteúdo relevante, que tem que ser divulgado. Se esta é a primeira vez que está nos visitando, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Inscreva-se aí para acompanhar os nossos vídeos e ver os nossos vídeos antigos também, temos bastante review aí já no canal, muitos vídeos, acredito que você vai gostar do conteúdo. Então vou ficando por aqui e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Até lá!